Bom, vamos começar. Nós ontem não, na quarta-feira, já tivemos a oportunidade de ouvir algumas das histórias. Mas há muitas histórias a contar acerca desta casa. Não sei se a minha voz está a incomodar, Não está ótimo. mas eu gostava de... Isto é produto de ter sido professor. Às vezes uma pessoa tinha que falar para 60 alunos num espaço de grandes dimensões. Projetar a voz, chama-se. Exatamente. Mas antes de começar a trocar impressões convosco, eu queria cumprimentar-vos pela vossa iniciativa. Acho que é muito interessante, além do arquivo que existe desta casa, existir mais alguma coisa e ouvir as pessoas que passaram por aqui, que sofreram e que tiveram alguma regalias. É bom ouvi-las passar tantos anos. Eu começo por dizer que tenho na minha memória duas casas muito importantes na minha formação. Uma foi a Casa Pia de Lisboa, onde me preparei para ir para a Escola de Belas Artes. Outra foi a Sociedade. Isto não é forma nenhuma estar a fazer simpático, porque a maior parte das pessoas que já conhecem e sabe que eu sou muito direto e por isso estou a dizer com toda a alma que é verdade disso. Esta casa foi uma casa, para mim, de formação também. Porquê? Porque os meus professores da Casa Pia de Lisboa, quando eu fui indicado para ir frequentar a Escola de Belas Artes, avisaram-me de que eu tinha que visitar as exposições que existiam em Lisboa e depois tinha que fazer um relato. Portanto, isto durou 2 anos e aqui aprendi muita coisa. Por exemplo, ninguém fala, nem ouvi falar, a não ser ontem que alguém tenha falado, quando eu tinha 18 anos e entrei nesta casa a ver exposições de uma senhora chamada Polismina Bermudes, em que as exposições e as pessoas que visitavam as exposições, particularmente as senhoras, vinham de chapéu. E por cima da porta da entrada, acho que isto também é interessante recordar, havia um grupo de pessoas, umas de violoncelo, outras de violino, que tocavam durante as exposições. É verdade isto. Aprendi. Exatamente. E as exposições eram exposições, não sei se a Emília ainda era uma pequenita, mas o Nuno recorda-se muito bem disso. A outra parte, eu tomei aqui umas notas, mas é difícil. Exposição de flores. Exato. Por outro lado, eu fui membro da direção desta casa desde 65 a 72. Depois fiz parte do Conselho Técnico. Com isto, foram 15 anos que eu estive ligado aqui aos corpos diretivos da Sociedade Nacional de Belas Artes. Acontece que, durante este período, passaram-se imensas coisas, colocaram-se várias impressões, discutia-se muito com os problemas que se passavam acerca das artes plásticas e do ensino, etc. E fomos tomando posições. Eu recordo muito bem das reuniões de direção em que o arquiteto Conceição Silva era, de facto, um homem que foi líder durante muito tempo desta casa. Com todos os defeitos que o homem tinha algumas qualidades e muitas qualidades, na minha opinião. E por isso lamento muito, deixo aqui o meu lamento, desgostoso, e o mesmo aconteceu na Escola de Belas Artes, que foi o divórcio entre as artes plásticas e a arquitetura. Havia realmente questões entre os arquitetos e os artistas plásticos, sempre houve em todas as classes, mas isso também podia ser positivo, na medida em que as pessoas podiam aproveitar qualquer coisa de positivo nesse sentido. E simplesmente lamentavam, quer dizer, as pessoas lamentavam-se, particularmente os arquitetos, pela falta de condições que tinham para se manter aqui. Havia projetos, e que o diretor
o presidente da direção desta casa, Fernando Conceição Silva, que gostaria muito de aumentar o edifício onde se instalasse o Sindicato de Arquitetos, na altura chamava-se assim, e também as artes plásticas. Mas não aconteceu. Não aconteceu porque não havia dinheiro, não havia iniciativas, etc. E Conceição Silva tinha no seu escola artistas plásticos no seu ateliê a trabalhar com ele e a ocupar-se de projetos que ele... Exatamente, pois, exatamente. E a sua arquitetura e todas as pessoas que lidaram com ele tiveram, como é dizer, foram formados por essa presença de artistas plásticos. Essa formação multidisciplinar, não é? Sim, porque hoje assiste-se a uma coisa muito curiosa, que é os arquitetos a fazerem escultura e os escultores a tentarem fazer arquitetura. É o tempo, são as pessoas que querem que se expressem assim, mas nunca houve nada de especial contra os arquitetos. Haviam as inteligências. Eu tinha uma grande estima por um arquiteto que faleceu recentemente, que era o Tainha. E até na Gazeta tivemos uma grande briga em plena Assembleia, os dois, por causa do problema da relação entre os arquitetos e os escultores. E quem salvou a situação foi até um escultor muito considerado e muito divulgado, que era o Lagoa Henriques, que tentou acalmar a situação entre nós dois. Isto é só para dizer que havia uma discussão, que não era discussão para voltar as costas uns outros, mas era simplesmente por afirmação e por aquilo que nós dizíamos. Também ensinei aqui nesta casa, durante muito tempo. Mas ensinei porque me pediram, como eu estava como professor na Escola de Belas Artes, pediram para que eu preparasse os alunos de modo a fazerem exame de admissão na Escola de Belas Artes, que era um exame que tinham que fazer de desenho. Isso hoje não existe, o que é prejudicial para as artes plásticas do país, porque há um médico que não entrou em medicina, resolve ir para as artes plásticas porque tem lá um amigo. E então também entra porque é preciso pagar as propinas e porque tem média para isso. O que está errado. Naquela escola devia fazer sempre um exame de admissão. Fosse desenho, fosse clássico, fosse moderno, fosse lá o que fosse, devia haver o exame de admissão. Devia haver uma entrevista. Porque esta situação do indivíduo que é este artista plástico conhece muitas histórias de pintores internacionais e até nacionais. Tenho aqui ao meu lado o arquiteto Nuno Sampaio, que também é um excelente pintor. Por exemplo, há indivíduos médicos, recordo de um italiano chamado Alberto Burri, que ele que foi também pintor, era um médico, e outras coisas do género. Há tantas histórias, tantas. Agora, de qualquer modo, desculpa-me, não peço depois. O que era preciso era que essa pessoa que entrasse numa escola daquelas devia ter uma preparação como eu tive. Eu, por exemplo, costumo dizer que a Escola de Belas Artes não foi novidade para mim. A novidade que foi para mim foi sair do internato, como era a Casa Pia de Lisboa. Hoje os alunos da instituição vêm para a rua e coisas, nós vivíamos trancados lá dentro. E foi uma coisa muito boa para mim, foi a relação com os novos colegas que eu tinha. Mas eu ouvi-te muitas vezes falares no Burri, que te orientou nos primeiros passos da tua mentalidade. Da transformação. Ouvi-te falar muitas vezes no Burri. De facto, teve uma influência muito grande, porque ainda hoje falas do Burri, o homem que fazia a mistura de materiais incríveis. Eu tive a sorte de estar com uma bolsa da Gulbenkian na Itália e ver uma retrospectiva desse pintor. E devo dizer que foi das coisas que me marcou, porque eu só faço esta descrição. Imaginem o que é uma lata velha, cheia de ferrugem, esticada, portanto, de um bidon, imaginem, passado pelo tempo, e que estava todo castanhado, avermelhado, esticada,
e tinha como moldura uma moldura clássica. É das coisas mais bonitas e que me marcou. Agora, em relação a esta casa, quero dizer que fiz parte de vários júris e de dois que são muito importantes, foram muito importantes. Foi, após 25 de Abril, fazer parte de um júri em que era um concurso para um monumento a Humberto de Leão. Quem ganhou e que está construído no local que está todo transformado e que já não é a mesma coisa de quando foi inaugurado, foi uma escultura de José Aurélio, que no monte de Sela Velha, parece-me que é o nome, existe uma parte da escultura que depois é como se parte dessa escultura se fosse colocada na praça principal de Sela. Devo dizer-vos que foi das coisas mais bonitas que encontrei. Eu estive no México em 1980 e fiz lá uma mostragem de vários diapositivos sobre a escultura urbana portuguesa. Ficaram encantados com essa peça. E nós daqui também. Fez parte do júri, como não podia deixar de ser, o Fernando Azevedo. E outra situação também de júri foi ser indicado para acompanhar a comissão organizadora do primeiro Congresso de Medalhística em Portugal. Foi das coisas mais bonitas que aconteceu. Bom, o Carlos da Silva está ali presente, o Dr. Carlos Batista da Silva, que fizemos parte dessa comissão da Gulbenkian. Foi das coisas mais bonitas que se fez, e até com o próprio com a presença do Presidente da República. Em relação ao Presidente da República, quero dizer-vos que acompanhei a primeira visita do Presidente Ramalhianos a visitar uma exposição do seu companheiro de armas, que está presente, que é o José Guimarães. Eu tive uma discussão com o Presidente, porque ele disse que foi preciso subir o 25 de Abril para conhecer esta casa. E eu chamei-lhe a atenção, disse que esta casa já existia há muitos anos e portanto, ele até devia conhecer, como oficial que era do Exército Português. O meu colega que esteve aqui, o Rocha de Sousa, fez-me sinal e eu fiquei preocupado e perturbado de ter reagido daquele modo. O que acontece que eu fiquei de tal maneira perturbado que, quando o homem saiu, eu encostei-me aqui a um canto, preocupado com o que tinha dito. E o homem, quando se despediu, andou a precisar à minha procura e encontrou-me no canto do hall, veio diretamente a mim cumprimentar-me e disse-me: gostei muito de o ter conhecido e gostei muito da sua conversa. Pronto. E de tal modo que ainda hoje, quando vou a qualquer sítio, o Sr. Presidente da República, ex-Presidente Ramalhianos, está presente, resolve vir sempre cumprimentar. Nunca mais esqueceu, portanto, de intervenção. E a sua atividade enquanto artista cruzou-se com esta casa também? Sim. Várias vezes participei em salões coletivos, nunca fiz nenhuma exposição individual aqui. Estou-me a lembrar de uma exposição que foi muito interessante, organizada e pensada pelo Rocha de Sousa, que era a exposição que tinha como título Convenções do Dizer. Foi uma exposição muito interessante, em que participou o Rogério Ribeiro, já falecido, em que nós transformávamos o salão, e outros colegas que participaram. Foi das coisas mais interessantes em que eu participei. E, por último, é isso que eu tenho que falar, foi uma exposição coletiva que se fez em 75, 76, mais ou menos. Resolvi dirigir-me ao Conselho Técnico, particularmente a um senhor que aqui não está presente, que é Pera, que é o Rui... Como é que se chama? Mário Gonçalves. Não é o Rui Mário Gonçalves, o irmão. O Eurico Gonçalves. E disse ao Eurico: eu tenho uma peça de algumas dimensões no meu ateliê e queria expô-la aqui. Mas trazê-la para aqui e depois, se é recusada, e ter que depois transportá-la lá para outra vez para o ateliê, é uma despesa. E então ele disse: não, ou trazes a peça, ou
ou nos pões. Diga assim, olha, tenho a impressão que estás enganado, eu vou expor de qualquer maneira. E expus, pego na peça e à meia-noite, da véspera da inauguração da exposição, eu, o carpinteiro, que me ajudou a fazer a peça, que a peça era em madeira, tinha 2,5 metros de altura, resolvi pôr a peça aqui na meia da rua, junto da sociedade. Este esteve presente também na coisa. Isto depois do 25 de Abril. Sim, foi antes de 76? Foi 76, não? Foi em 76, 75, 76. Foi isso. Pronto. Digamos, a própria sociedade, das reuniões que fazia e nas conferências que fazia, falavam sempre em liberdade de expressão, mesmo quando não se podia ter lá fora essa liberdade de expressão, e eu resolvi, de facto, materializar isso. E daí ninguém tocou na peça. Não houve intervenções da peça, não houve intervenção de polícia, ninguém me chamou a atenção. Esteve ali alguns dias posta essa peça que foi cravada no chão, quer dizer, com a sua base, ela depois teve uns grampos que aprenderam ao chão. E quando foi na altura, tirámos os grampos e pronto. Mas foi uma afirmação da minha parte e chamar a atenção do Eurico Gonçalves, que não é assim que se trata de umas pessoas. A peça de grandes dimensões, eu tinha fotografias, andei à procura de ver se as encontrava para vocês para verem, e nos encontrei, e que eram fotografias que mostravam a qualidade da peça. É com essa afirmação de liberdade e de resistência que terminamos esta intervenção, mas convidamos-lo a ficar para connosco entrevistar o Tiago Batista. Acho que vai ser muito interessante. Já agora convidava-me também a trazer essas fotografias para acrescentar. Ainda não encontrou, está? Não encontrei, andei à procura no item. Mas quando encontrar? Quando encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.